Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai começar uma série aqui sobre desenhos, pinturas de quadros famosos da história da arte e a obra escolhida hoje foi A Moça com Brinco de Pérolas do Johannes Vermeer e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa obra enquanto eu faço o esboço e faço a pintura dela no lápis de cor. E eu também trouxe para vocês algumas características e um pouquinho sobre a história da arte também. Tá? Então, você sabia que a obra Moça com Brinco de Pérolas é uma obra de origem holandesa? Não, eu também não sabia, então por isso que eu fui pesquisar para poder fazer esse vídeo aqui. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e bora para a história dela. Então, como vocês já viram aí, já fiz o esboço bem rapidinho e eu vou estar utilizando o lápis de cor como material para pintura, tá? Então, vamos lá. Essa obra, né, A Moça com o Brinco de Pérolas, ela também é conhecida como a Mona Lisa do Norte, tá? Porque ela possui aí também seus mistérios, sua história e suas particularidades. Então, bora lá ver o processo desse desenho e também aprender um pouquinho sobre a história da arte. Bom, essa obra ela foi feita pelo artista Johannes Vermeer, tá? Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ela representa o melhor da arte holandesa. Então, qual o movimento que essa obra pertence? Né? Porque sempre quando a gente vai falar sobre a história da arte, a gente já lembra das vanguardas. Né? Então, essa obra ela é pertencente ao barroco holandês, da Idade do Ouro. Então, sempre quando a gente fala Idade do Ouro, é aquele momento que acontece o melhor, né? Assim como foi no Renascimento, como foi na Alta Renascença. Né? Então é onde a técnica ela está no seu ápice, tá? Então só lembrando que o Barroco Europeu ele foi um movimento das vanguardas artísticas, tá? Do século XIX, onde prezava-se pela extravagância, pela ostentação de riquezas e também pelo grande uso de contrastes como sombra e luz, tá? Então essa é uma das principais características aí do barroco europeu. E também do barroco holandês, né? Então acreditava-se, né, que o barroco holandês, ele meio que se distanciou da igreja, porque se nós formos pegar as obras aí do período barroco, né, principalmente do barroco brasileiro, sempre vai estar focando aí, né, na religião, no religioso e na igreja. Então o barroco holandês ele meio que se distanciou da igreja e a arte produzida nessa época, né, ela era voltada para os espaços domésticos, pelos retratos, né, conforme a gente está reproduzindo aí, e também a natureza morta. Tá? Então também havia muita presença de paisagens e a representação da classe média. Né? Então essa é uma característica aí bem diferente do restante do barroco que acontecia no mundo. Né? Ou seja, o naturalismo, né, ele é uma característica muito importante no barroco holandês. Então, quando a gente vai falar de barroco, um dos principais artistas conhecidos com certeza é o Rembrandt, tá? Mas a gente não vai falar dele hoje. Esse era um artista que focava bastante na pintura de retratos, né? E o artista Johannes Vermeer também não fez diferente. Tá? Então, Vermeer, em seus quadros, ele retrata, além do retrato, né, a vida cotidiana em ambientes interioranos, né, com o chão quadriculados e a luz presente da esquerda para a direita. Né? Então, como vocês podem perceber aí no desenho, a luz é algo que está bem presente nesta obra. Tá? Então, mesmo ele pertencendo a esse movimento artístico do barroco, né, cada artista ele tem a sua forma ali única de se expressar. Né? Então, quando a gente vai falar desse artista, ele pintou A Moça com Brinco de Pérola por volta de 1665. Né? Então, é uma das 35 obras feitas pelo pintor que teve um prestígio aí moderado durante a sua vida. Tá? Então, como eu disse anteriormente, Vermeer ele gostava muito de utilizar de técnicas avançadas como a luz, cores e as pinceladas em suas pinturas. Mas como que ele fazia isso? Né? Então, primeiro ele inventava ou ele criava um desenho inicial na tela, né? Depois ele fazia uma pintura monocromática, né? Que é uma técnica conhecida como coloração morta,
vou falar um pouquinho mais à frente sobre ela. E em seguida ele acrescentava a cor. Né? Então é basicamente uma técnica que a gente utiliza na ilustração, né? Deixar todo o desenho em tons de cinza para depois conseguir vir com a cor por cima. E ele também, ele finalmente, para tornar a obra excepcionalmente luminosa, né? Eu até tive bastante dificuldade para reproduzir os tons dessa pintura por ser uma obra muito clara e não ter muito contraste no rosto, né? Principalmente ali na área do nariz e dos olhos, né? Elas meio que mesclam ali, a gente não tem umas linhas muito bem definidas, né? Então ele aplicava uma fina camada, né, de esmalte em certas partes da pintura. Então tem duas áreas, né, dessa garota com o brinco de pérola, que é a seção azul do turbante e todo o fundo. Tá? Então, assim que a gente olha para essa obra, são esses dois pontos que nos chamam mais a atenção. Então, falando um pouquinho mais do seu estilo, ele também utilizava bastante a cor, né, conforme eu acabei de falar, e a cor mais presente nessa obra com certeza é o azul ultramarino. Tá? Então essa cor era uma cor que o pintor amava e utilizava muito em suas obras. Só que uma curiosidade histórica sobre esse tipo de tom é que o azul era um pigmento muito difícil de se conseguir, né, pois a tinta ela era feita da lazurita, que é um mineral encontrado na pedra lápis lazuli. Tá? Então só para a gente entender um pouquinho como era feita a questão desse pigmento azul lá em 1600. Tá? Então a gente aprendeu um pouco, né, com o estilo do Vermeer, que ele utilizava os tons monocromáticos de cinza, né? Então ele tinha uma paleta limitada, que era em tons de marrons e cinzas, né? E cores mais quentes também, né? O qual dá o nome da coloração morta. Então ele aplicava essas cores mais saturadas, como os vermelhos, amarelos e azuis, na forma de esmaltes transparentes, que só depois que ele começou a incrementar o azul ultramarino em suas obras. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho como que era a técnica do artista. Então, a gente também tem uma curiosidade, que esse artista ele também passou por dificuldades, né, e colapsos financeiros durante a sua vida, assim como Van Gogh. Só que diferente do Van Gogh, ele teve prestígio em suas obras, né, mesmo que moderado. Né? Então, mesmo assim, ele não deixou de fazer a sua arte. Né? Ele conseguiu viver dela, conseguiu fazer as suas obras, mas ele não ficou famoso e não ficou rico na sua época. Né? Até porque o artista ele gostava bastante de pigmentos caros em suas obras e ele até cobrava valores acima da média pelas suas obras, e mesmo assim ele não obteve o sucesso financeiro, né, que merecia. Então essa pintura, ela meio que acaba ficando pra gente aí como uma referência de resiliência. Né? Então, perante as dificuldades da vida cotidiana dele, as guerras que ele enfrentou, as perdas que ele enfrentou também, é que ele nunca parou de produzir arte, de fazer arte. E é por isso que eu decidi também movimentar mais a minha habilidade artística esse ano. Eu gostei bastante, né, de fazer esse vídeo, de pesquisar um pouquinho mais sobre essa obra, que eu conhecia ela só de vista, mas eu não sabia sobre a sua história e nem a do artista. E é uma forma da gente estudar um pouquinho sobre a história da arte, mas de uma forma descontraída. Né? Então, eu gostei muito de fazer o desenho também. Né? Eu tive alguns erros de proporção. Eu senti que o meu desenho ele ficou com a cabeça mais esticada, né? Mas isso aí é coisa que a gente vai melhorando com o passar do tempo e sem, né, ter muita pressa. Bom, agora eu já vim para os retoques finais, né, que eu peguei uma tinta branca para poder realçar alguns pontos de luz, né, no desenho. E isso faz total diferença na hora que você quer trazer um pouco mais de vida para o seu desenho. Né? Então fica a dica aí para você utilizar alguma tinta branca, alguma coisa, uma caneta que seja, para você conseguir colocar algum tipo de brilho
para realçar esses brilhos que já estão presentes, né, no caso da nossa obra de referência. E outra coisa que eu queria conversar com vocês também é sobre o papel que eu utilizei, que foi um papel de desenho com a gramatura bem baixa, acho que é 70, se não me engano. Então isso acabou influenciando negativamente no resultado do meu desenho. Eu não consegui construir muitas camadas de lápis de cor, porque o papel, né, o meu suporte, ele não suportou, né, todas essas camadas de desenho. Mas eu adquiri papéis novos, com gramatura um pouco mais alta, e alguns com texturas e outros sem, que eu quero trazer aqui para testar com vocês, né? Então, quando chegar aí, a gente vai estar testando esse material novo. E para o desenho realçar um pouquinho mais, né, para a gente seguir aí as características do barroco mesmo, eu decidi colocar esse fundo preto aí no desenho para poder realçar ainda mais o nosso objeto principal, que no caso é a moça com o brinco de pérola, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já deixa a sua curtida, comenta aí pra gente engajar um pouquinho mais no YouTube e compartilhe o vídeo, tá bom? Isso vai estar ajudando bastante o canal a crescer e alcançar outras pessoas, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado para você que ficou até o final e a gente se encontra no próximo História da Arte e Desenho.